Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que cria a política de fomento à economia solidária. Para quem não conhece, essa é uma forma de organização socioeconômica de trabalhadores, a partir de práticas de autogestão, de cooperação e solidariedade nas atividades de produção, comercialização e de consumo. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, relatou a proposta e ela é entrevistada desta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, bem-vinda, deputada. Olá, Regina, obrigada. É bom a gente falar sobre uma proposta, principalmente nesse período de desemprego em alta, né? Que a senhora explicasse para a gente o que essa lei vai prever, quem vai ser beneficiado. Né? Bem, Regina, de fato, é um período extremamente difícil na vida brasileira, quando nós temos quase 14 milhões de desempregados e desempregadas, chefes de família, homens e mulheres, que buscam uma colocação. Nada substitui, óbvio, uma política de desenvolvimento ampla, mas é preciso reconhecer também a existência de diferentes formas produtivas e de arranjos produtivos. E o que nós acabamos de aprovar, no caso em caráter conclusivo na Comissão de Constituição e Justiça, agora a matéria vai para o Senado Federal, é um projeto de lei de autoria da deputada Erundina, do deputado Paulo Teixeira, da hoje senadora Fátima Bezerra e uma série de parlamentares que institui a Política Nacional para a Economia Solidária. E junto com a Política Nacional institui dois instrumentos. O Fundo Nacional para o Fomento da Economia Solidária no Brasil e um Sistema Nacional que vai articular estes empreendimentos que têm, como disseste, as características de solidariedade, cooperação. São as cooperativas, são as formas associativas que estão, a gente nem percebe, em todas as áreas econômicas do nosso país. E seria até interessante a senhora citar que áreas, porque a gente pensa mais no trabalho no campo, né? Que já temos até uma tradição de cooperativas, né? A produção familiar. Que outros setores também podem ser beneficiados? De fato, há uma relação, Regina, com a produção no campo, porque de lá muita coisa boa se aprendeu para organizar este segmento e este conceito de economia com cooperação, que é a economia solidária. Mas ela abarca tanto a situação do campo, as cooperativas da agricultura familiar, hoje também muito vocacionadas à agroecologia, à produção de produtos livres de agrotóxicos certificados, que tem uma importância significativa para a vida e que também podem terem até mesmo a possibilidade de acesso maior das pessoas, com custos menores na medida que tenhamos mais e mais fomento e maior produção desses produtos. De orgânicos, por exemplo, né? Ainda é muito cara, né? Os produtos não chegam com facilidade. Né? Exatamente. Então, fomentar a produção e como esses produtos podem chegar até mais diretamente à mesa dos consumidores e serem escolhidos por eles, que certamente querem um produto de qualidade e orgânico, é algo que está dentro aqui da Política Nacional da Economia Solidária. Mas, como disseste, não só no campo. Veja, por exemplo, muitas cidades hoje, elas já têm cooperativas que trabalham com a reciclagem, né? Até existe uma norma que as prefeituras podem diretamente fazer a contratação de cooperativas para fomentar essa atitude, essa produção cooperativa de seleção e de reciclagem para o reaproveitamento de resíduos sólidos, o que é extremamente importante, sobretudo numa época que a gente trata com a obrigação também de empresas de trabalharem com tecnologia reversa, que é verificarem para onde vai aquela embalagem, sei lá, de qualquer produto que é comercializado. Grandes empresas têm essa obrigação no Brasil. E as cooperativas trabalham justamente, muitas vezes, na reciclagem e no reaproveitamento, preservando o meio ambiente, mas gerando empregos, renda e melhorias. Mas eu citaria, além das cooperativas de reciclagem, aquelas que trabalham com artesanato. É algo impressionante, porque o nosso Brasil tem, na área da economia criativa, da cultura, grupos impressionantes, cooperativas, associações que fomentam conhecimentos que vêm
digamos, de avó para neta, de mãe para filha, de pai para filho. Eu até falo muito no feminino, porque grande parte das pessoas que estão integradas na economia solidária e nessas cooperativas, nesse sistema, são mulheres, né? As quebradeiras de coco, as rendeiras, é impressionante como esse Brasil é rico. Chega hoje em dia, Regina, digo a você e aos telespectadores da TV Câmara, a 1% do PIB, do Produto Interno Bruto, que é auferido, que é desenvolvido no Brasil com base em arranjos produtivos da economia solidária. Só com esse 1% do PIB? Né? 1% do PIB, hoje é movido, o número de 2015, da Secretaria Nacional de Apoio à Economia Solidária do Ministério do Trabalho, e cerca de 3% dos empreendimentos nacionais já utilizam esta forma de cooperativa por assistência, um apoiando o outro em termos de assistência técnica, conhecimentos, recursos. E, é claro, com a política nacional que nós estamos aprovando, a expectativa é que o orçamento da União traga mais recursos e crie um fundo nacional para que estes empreendimentos solidários possam ter mais recursos apoiando o seu desenvolvimento. Tem como quantificar quantos trabalhadores podem ser beneficiados? Olha, eu ainda não tenho, mas como relatora da matéria, pude ver o grau de organização destes trabalhadores e trabalhadoras que atuam em todos os setores. O mais interessante, quando a gente vê, por exemplo, um empreendimento solidário, vou citar um aqui que eu tive a oportunidade de visitar e me encantou, me encheu os olhos assim, pelo conhecimento que eu vi ali. Um empreendimento chamado Justa Trama, que é de roupas e de tecidos. Veja, é situado em Porto Alegre, mas as pessoas ali, as mulheres que estão ali trabalhando, fazendo a confecção, trabalhando com os tecidos, elas começaram a produzir o tecido. Conseguiram financiamento, compraram as máquinas para do fio produzir o tecido, aí se importaram e foram buscar no Brasil mesmo, em outras regiões, a produção do algodão orgânico. Então já tem cooperativa na produção do algodão orgânico, tem cooperativa fazendo do fio do algodão, transformando no tecido, e tem uma cooperativa de costureiras que estão desenhando, costurando e depois uma cadeia da comercializando. Indústria totalmente solidária, né? Totalmente solidária, cooperando, em que o objetivo principal aí não é o lucro, mas é reinvestir na própria cooperativa, no próprio empreendimento solidário, e dentro dessa cadeia produtiva fazer com que todas se desenvolvam. Agora, eu queria que o senhor explicasse para a gente na prática o que vai ser necessário esse trabalhador que já atua em cooperativa, já que hoje isso já funciona, né? A lei vai prever o quê? O que ele vai precisar fazer a mais? Tem algum tipo de burocracia a mais para eles? Num certo sentido, sim. A lei, ela, além de fomentar essa organização e por mais que nós já comemoremos o número de empreendimentos que existem no Brasil e neste conceito de economia solidária que foi muito divulgado pelo professor Paul Singer, na sua época, junto ao Ministério do Trabalho, nós temos que reconhecer que há uma possibilidade de desenvolvimento ainda maior. Então, o objetivo da lei que cria a Política Nacional de Economia Solidária é fomentar novos empreendimentos. É realmente incentivar que as pessoas trabalhem de uma forma cooperativa e vejam como isso funciona. Bom, para este fomento, o programa, a Política Nacional e o Sistema prevê o cadastramento desses empreendimentos, seja através do cartório, fazendo um registro que regularize o próprio empreendimento, verifique a situação das pessoas que estão ali protegidas, nacional, exatamente, então, e cria um cadastro nacional. Quando aquele empreendimento participar do cadastro nacional, sem prejuízo da sua forma própria de organização, porque ele vai registrar ali como ele se organiza, mas ele deve seguir características de cooperação. Inclusive, estar atento ao desenvolvimento ambiental, não penalizar o meio ambiente, não promover nenhuma forma de exploração, nem das mulheres, nem das crianças, jamais do trabalho infantil, essas questões que devem nos preocupar. Então, ele tem que está dentro da lei, né? Dentro da lei, que está aqui uma lei que fomenta
a economia não é só de mercado agora, mas para além do mercado existe uma economia para cooperarmos e crescermos juntos e juntas. Certo, deputada, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Muito obrigada, agradeço. Esse projeto vem da sociedade, foi acolhido pela Câmara dos Deputados e me sinto honrada em ser relatora. Eu conversei sobre economia solidária com a deputada Maria do Rosário, que é do PT do Rio Grande do Sul. Assista esta e as outras edições em nossa página na internet, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.